Olá, pessoal. Bom dia. Sejam todas e todos muito bem-vindos ao nosso seminário Bem-Estar de Peixes, Questões Práticas na Produção, organizado por nós da Liânima. Meu nome é Silvia Rodrigues, sou diretora de comunicação da Liânima e estarei ao longo do dia com vocês, fazendo a mediação do seminário. É um prazer imenso ter vocês aqui conosco para discutir esse tema que é tão relevante e urgente. Como vocês bem sabem, o bem-estar animal vem ganhando relevância em diversos setores e a produção aquícola não poderia ficar de fora dessa conversa. Durante o dia de hoje, vamos explorar questões essenciais, desde a senciência dos peixes, ou seja, sua capacidade de sentir dor e outros aspectos afetivos, até práticas e políticas públicas para melhorar a condição de vida desses animais na produção. E antes de começarmos, vou colocar aqui alguns avisos. Peço que vocês enviem as suas perguntas através da ferramenta QIA, que fica logo aqui abaixo. Ao final de cada palestra ou painel, os palestrantes vão responder as questões enviadas por vocês. E, além disso, no final do dia, vamos ter uma mesa redonda onde todos os nossos convidados poderão responder as questões pendentes. Então, aproveitem para participar, podem mandar quantas perguntas quiserem. E agora, para a gente começar o nosso dia, para abrir o evento, gostaria de convidar a Patrícia Sato e a Caroline Maia, da Aliânima. A Patrícia é diretora técnica e presidente da Aliânima e vai apresentar a organização, enquanto a Caroline é especialista em peixes e vai nos contar um pouco sobre o nosso relatório Observatório do Peixe, que estamos lançando hoje, durante o evento. Patrícia é médica veterinária e doutora na área de bem-estar animal, na suinocultura, e Caroline é bióloga, doutora em zoologia na área de comportamento e bem-estar de peixes, além de ser pós-doutora em aquicultura. A apresentação feita, agora é com vocês, Patrícia e Caroline. Muito obrigada. Obrigada, Silvia. Bom dia, pessoal. Vocês me escutam, né? E me veem. Carol, por favor, você pode compartilhar a tela? Claro, claro, já estou no processo. A tela não está aparecendo aqui para mim, mas eu vou compartilhar diretamente aqui. Daí você só me confirma se está aparecendo, por favor. Tá ok. Tá aparecendo na sua tela. Bom, gente, novamente, bom dia. Agradeço muito pela presença, pelo interesse de vocês todos no assunto. Eu vim aqui brevemente só falar um pouco da Liânima para vocês, né? Para quem ainda não conhece o nosso trabalho. Bom, em seguida a Carol vai falar um pouco mais sobre o nosso relatório, né, o Observatório do Peixe. Pode passar, Carol, por favor. Então, a Aliânima, para quem ainda não conhece, é uma organização sem fins lucrativos, né, em que a gente trabalha essencialmente para ajudar o setor a implementar boas práticas de bem-estar animal nas cadeias de produção, né? Atualmente a gente trabalha com 4 cadeias de produção, que são carne suína, ovos, frangos de corte e peixes, obviamente. E uma das características da Aliânima, como uma organização de proteção animal, é que a gente conta com um corpo técnico, né? Então, eu sou médica veterinária, diretora técnica, a gente tem a Carol, que é bióloga, que é especialista em peixes, temos zootecnistas também. Então, a gente sempre trata dos assuntos, nossos materiais, nossas campanhas são sempre baseadas em ciência, em pesquisa, né? A gente não trabalha com sensacionalismo e nem antagonizando o setor. A gente quer ajudar o setor a realmente mudar a situação para os animais. Pode passar, Carol, por favor. E por que que a gente existe, né? Então, apesar da gente saber que existem várias categorias de animais, né, sejam silvestres, animais de experimentação, a gente tem o entendimento que o número de animais impactados pela produção animal, pela pecuária, os números são exorbitantes, né? A gente está falando na casa de bilhões de animais,
E se a gente contar com animais aquáticos, que a gente deve contar, né? Esse número pode extrapolar e ir até a trilhões, possivelmente. E então a gente precisa tratar desse assunto, né? E o Brasil, especificamente, é um player global importantíssimo nesse setor da agropecuária. Pode passar, Carol. Além disso, a gente não tem mais como não relacionar com assuntos transversos, né? A gente tem como impactos socioambientais também atrelados a essa atividade, então, desde a questão de uso de terras, incêndios, que a gente não, né, atualmente a gente enfrenta uma situação bem complicada, desmatamento, a escassez hídrica, emissão de gases de efeito estufa, degradação e poluição do solo, saúde única como uma questão urgente e emergencial, que é a resistência antimicrobiana, né, com o uso de antimicrobianos, antibióticos na produção, o surgimento e disseminação de zoonoses, né, que podem vir a ter quadros pandêmicos, epidêmicos, pandêmicos, a extinção de espécies e exploração de mão de obra. Então, a gente, de uma certa forma, trata indiretamente sobre esses assuntos também por conta dessa importância, né? Pode passar, Carol, por favor. E lembrando que o bem-estar animal, ele está atrelado à sustentabilidade, né? E ele impacta direta ou indiretamente em pelo menos 12 das 17 ODS, né? Que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Organização das Nações Unidas. Então, é importante a gente tratar isso, inclusive, com as corporações, com as empresas, com a indústria de alimentos e com o governo, porque esse assunto é relevante e o bem-estar animal está dentro também. Pode passar, Carol, por favor. Então, a Aliânima, a gente trabalha com de diversas maneiras. A gente tem um principal que é relações corporativas. A gente dialoga com a indústria, com empresas de alimentos, né, da indústria como um todo, para dialogar, para que elas comecem a exigir ou implementar melhores práticas de bem-estar animal. A gente tem representação em Brasília, né, trabalhando com políticas públicas, porque a gente entende que uma organização representante de sociedade civil precisa estar presente e ocupar esses espaços também. Não é um assunto simples de ter essa incidência política, mas a gente precisa tentar, né? A Aliânima é parte de 3 coalizões, na verdade, a Open Wing Alliance, que trabalha especificamente com aves, poedeiras e frangos, e a Aquatic Animal Alliance, que trabalha com animais aquáticos, né? E a RAC também, mais na questão de políticas públicas. E, por fim, a gente também, obviamente, como a gente fala para o público geral, conversa com a sociedade, a gente tenta trazer contextos da produção, problemas e possíveis soluções para a sociedade civil, né? Então, a gente também trabalha com o engajamento da sociedade, com nossos projetos, nossos materiais, redes sociais, newsletters, enfim, diversas formas. Carol, pode passar, por favor. Então, aqui, como eu comentei, de relações corporativas, a gente tem esse diálogo colaborativo com a indústria, com empresas. A gente solicita que essas empresas publiquem compromissos, né, por exemplo, não utilizar mais ovos que venham de sistemas de confinamento em gaiolas em bateria. E ao longo desse processo a gente faz esse acompanhamento, esse monitoramento, inclusive para entender se essas empresas precisam de ajuda, de auxílio, de contato com fornecedores, dando esse suporte técnico, né? Possivelmente também, se a empresa precisar, a gente dá treinamento em bem-estar, né, para essas 4 categorias, 4 animais, e a gente também tenta promover eventos como esse aqui para debater mais sobre o assunto e ter essa abertura tanto com o setor acadêmico, pesquisa, indústria e sociedade civil. Pode passar, Carol. Então, só para mencionar um pouco no nosso trabalho de forma geral, a gente tem 2 tipos de compromissos públicos com quem a gente já está trabalhando com a indústria, já desde a fundação da Aliânima. Uma é na parte de produção de ovos, em que a gente solicita que esses ovos sejam oriundos de galinhas, de aves criadas fora de gaiolas, né? Claro que não é só tirar da gaiola, né? Tem toda uma questão técnica de
de número de animais por metro quadrado, fornecimento de ninho, de poleiro, de cama, de areia para elas tomarem banho. Então, todo esse suporte a gente fornece, né, para que o setor e o produtor também consigam fazer uma transição de forma mais justa também. Aí, então, pode passar, Carol. A gente atualmente tem quase 200 marcas operantes no Brasil que estão comprometidas a só exigir, utilizar ou comercializar ovos livres de gaiola. Pode passar, por favor. E também outro tipo de compromisso de bem-estar, que é com os suínos, né? Basicamente, para banir as celas de gestação, né? Que é esse confinamento individual da porca que é reprodutora, que convencionalmente ela fica nessa cela de gestação, então a gente pede para que elas sejam alojadas em grupo, né, numa baia aberta, para que elas consigam se movimentar decentemente, interagir umas com as outras e, enfim, ter um pouquinho mais de conforto e liberdade nesse estágio que é a gestação tão crítico, tão sensível, né? Lógico, outras empresas têm outros pontos na suinocultura que também estão comprometidas, como parte de castração, de corte de cauda, corte de dente, desbaste de dente, uso de antibióticos, mas esse é o essencial, assim, foi a primeira premissa que a gente tomou do compromisso. Pode passar, Carol. Aqui no Brasil, a gente tem atualmente mais de 30 empresas compromissadas, nesse compromisso para banir sala de gestação, pelo menos, inclusive produtoras, né? E considerando todas as produtoras, a gente tem mais de 60% do plantel brasileiro comprometido, né? Além da questão da instrução normativa, mas a gente reforça que é importante, sim, fazer essa transição o quanto antes. Pode passar, Carol. Aí, só para finalizar, a gente tem uma plataforma que é o Observatório Animal, observatorioanimal.com.br, para quem quiser depois acessar. É um site que a gente trata de forma um pouco mais técnica e direcionada para o setor, né, sobre um pouco do contexto da produção, os principais pontos críticos de bem-estar animal, as possíveis soluções, e também uma fonte de informação, né, toda a lista de empresas compromissadas, tanto para suínos quanto para poedeiras, em que pé que está esse tipo de compromisso, e também as nossas publicações, né, o Observatório Suíno, o Observatório do Peixe, o Observatório do Ovo. Então, essas publicações, esses relatórios que a gente realiza anualmente também estão lá disponíveis, tá bom? Pode passar aqui só para mostrar a plataforma, né, e um pouco esse escopo. A gente repaginou o site há pouco tempo, então a gente tenta deixar ele sempre atualizado. Tem notícias do setor também relacionadas à nossa atuação, e também é onde ali a gente pode ter a solicitação de treinamento, de palestra e tudo mais. Pode passar, Carol. Aqui só para ilustrar algumas publicações que estão lá disponíveis, né? Então, anualmente a gente faz o relatório do Observatório Suíno. A gente lançou esse ano a primeira edição do Observatório do Ovo, né? Com varejistas e atacadistas que estão comprometidos a banir as gaiolas em bateria. Temos materiais de bem-estar de peixe também, bem-estar de frangos, e esse assunto super importante que é o das superbactérias e resistência antimicrobiana. Então, agora eu posso passar a palavra para a Carol. Obrigada, gente. Obrigada, Patrícia. Bom, gente, agora comentando mais especificamente sobre o nosso Observatório do Peixe, né? A primeira edição que está sendo lançada agora, durante o nosso evento aqui, da Aliânima, né? Antes de mais nada, acho que é importante deixar bem claro o que é exatamente esse relatório, que ele é um pouquinho diferente dos outros relatórios que a Aliânima vem publicando, né? Porque os outros relatórios, geralmente, eles trazem levantamentos e questionários que são feitos diretamente com as empresas, né, os produtores, os varejistas, trazem os compromissos, né, estabelecidos, né, nesses setores, nessas cadeias produtivas. E para peixes, a gente ainda não tem isso, né, ainda não tem essas aberturas com as empresas, com a indústria. Então, nesta primeira edição, né, nós estamos trazendo o estado da arte sobre a produção de pescado no Brasil, e quando eu falo estado da arte da produção de pescado, isso inclui
tanto a piscicultura quanto a pesca, né, que o pescado, a produção de pescado vem desses dois cenários, que são dois cenários bem distintos, com as suas características particulares, e também trazemos os principais aspectos relacionados ao bem-estar dos peixes nesses dois cenários, na piscicultura e na pesca, a partir desse estado da arte, né? Colocando quais são os principais pontos críticos e, por outro lado, o que a gente pode propor de melhorias, né, que podem ser aplicadas para melhorar o bem-estar desses animais na prática. E o propósito desse relatório é, então, esclarecer tudo isso, né? Qual que é esse estado da arte, para que as pessoas tenham acesso a essa informação, entendam como que é a cadeia do pescado, entendam que tem a piscicultura e que tem a pesca, quais são as espécies que são mais produzidas, quais estados e regiões do país mais produzem, né? Aqui no Brasil, quais são mais importadas, mais exportadas, que a gente não tem dados sobre a pesca, né? A gente só tem dados sobre a piscicultura e a gente destaca essa questão de não ter dados sobre a pesca, que é muito importante, né? Uma questão bem problemática. Então, esclarecer tudo isso e trazer a partir disso, então, essa questão de que os peixes são, sim, animais sencientes, né? Abordando ali evidências científicas que sustentam isso, e aí apontando esses aspectos principais, né? Esses pontos críticos dentro da questão do bem-estar animal na piscicultura e na pesca, propondo melhorias, também com a função de trazer provocações, estimular a reflexão e conscientização das pessoas nesse cenário. E aí, em termos de conteúdo, né, o relatório, ele está dividido em 3 blocos principais, né, começando ali com a introdução, em que a gente traz essas informações de que os peixes são, sim, animais sencientes, com bastante embasamento técnico-científico. Na sequência, a gente passa ali no texto para falar, a partir do momento que a gente aceita a ideia de que os peixes são animais sencientes, como que está o cenário da produção de pescado no Brasil. Então, daí é abordado ali a questão da produção do pescado do ponto de vista da piscicultura e do ponto de vista da pesca. Após esse bloco inicial de introdução, para que as pessoas tenham uma noção geral, uma visão geral de tudo isso, aí sim a gente entra especificamente na parte de bem-estar em peixes, apontando esses pontos críticos no cenário da piscicultura e da pesca e proposições de melhorias em cada um desses pontos críticos, além de abordar também algumas questões importantes aí da legislação em âmbito internacional e um pouquinho do cenário nacional também, para que as pessoas tenham em mente bem todo esse cenário, né? E aí, mais para o final, né, o terceiro grande bloco do nosso relatório trata da atuação da Aliânima, que é um grande representante aqui no Brasil do terceiro setor atuando em peixes, que aqui no Brasil nós temos poucas organizações que atuam. Então, a gente deu um destaque para a atuação da Aliânima. Nessa parte do texto, então, quem acessar o relatório pode encontrar exatamente tudo que a gente tem feito nesse sentido, para melhorar o bem-estar dos peixes na prática. E aí um destaque que eu gostaria de mencionar agora é que no nosso relatório Observatório do Peixe, nós contamos com conteúdo, né, com depoimentos de profissionais renomados, de pesquisadores renomados, de representantes de ministério, né? Então, a gente contou com as participações dessas pessoas que dão suporte ao longo de nossa argumentação no texto. Então, eu gostaria também de aproveitar esse momento para agradecer novamente essas pessoas por colaborarem com a gente, por colaborarem com esse suporte, né, do nosso material, né, o embasamento do nosso material. Queria agradecer especialmente aqueles que também estão presentes hoje aqui no evento com a gente, que eu tenho certeza que vão fazer contribuições fundamentais para as nossas discussões aqui de questões práticas no bem-estar dos peixes na produção, que é a professora Eliane de Freitas, o professor Leonardo Barcelos, Daniel Santiago Russin, que também a professora Rosângela Poleto, que estão presentes aqui no evento com a gente, que também deram seus depoimentos para o nosso Observatório do Peixe. Aqui, passando para o primeiro grande bloco, né, do Observatório do Peixe, em que a gente fala do cenário da produção de pescado no Brasil, uma primeira informação importante que a gente traz, né, é essa produção de peixes de piscicultura no Brasil, né? A gente trata quais são os estados que mais produzem, quais são as espécies que são mais produzidas, e também as regiões como um todo do país que mais produzem, como está no slide aqui para vocês, né? O total que é produzido, que atualmente a gente tem quase 888 mil toneladas aí de espécies de peixes que são produzidos no Brasil, né? Segundo a Peixe-BR, Associação de Piscicultores do Brasil. O relatório também traz não só a questão da produção em si, mas também
a exportação que a gente faz a partir da produção nas pisciculturas e a importação também que a gente faz de peixes que são criados em pisciculturas, né, em outros países. A tilápia do Nilo é o peixe que a gente mais produz aqui, né, o peixe mais produzido no Brasil, e o Brasil atualmente é o quarto maior produtor mundial dessa espécie também. Então, a tilápia não podia deixar de ser também a espécie que a gente mais exporta, né, com 6.506 toneladas aí no ano passado, segundo a Peixe BR. Em termos de importação, a espécie que a gente mais importa é o salmão do Atlântico, né, com quase 115 mil toneladas aí importadas em 2023. É um peixe que se tornou extremamente popular, né, as pessoas gostam muito de se alimentar desse peixe quando vão comer comida japonesa. É um peixe que foi muito culturalmente, né, vendido ou feito um marketing sobre ele, sobre como ele é um peixe saudável, né, como é um peixe que representa um alimento fino, né, para as pessoas, um alimento mais elegante para as pessoas, né? Então se tornou algo muito popular aqui no Brasil, por isso que também a gente importa muito. Aí, passando para a parte de abordar realmente os pontos críticos e as proposições de melhoria de bem-estar dos peixes, né? Tanto na piscicultura quanto na pesca. Vou começar aqui com a questão da piscicultura, que a gente traz no relatório. A gente trabalha esses pontos críticos e essas proposições de melhoria com base nesses 6 itens principais que estão aqui no slide para vocês, né? Que são 6 itens que a gente considera como os pilares do bem-estar dos peixes, com base em tudo que a gente conhece da literatura da área e também em outras organizações, inclusive organizações internacionais. Os 2 primeiros itens, né, que é a qualidade da água e é a alimentação, geralmente já são naturalmente mais considerados pelos produtores, porque geralmente eles sabem que esses itens interferem diretamente no crescimento e no desenvolvimento dos peixes. Mas mesmo assim, é muito importante que eles ainda sejam destacados, porque ainda há problemas, né? Então, por exemplo, em termos de qualidade da água, é muito importante que se monitore constantemente e que tenha medidas de contenção caso haja algum tipo de problema. E não é porque a espécie também é uma espécie resistente, tolerante a certas situações de qualidade de água, que ela não está sofrendo se ela estiver mantida numa qualidade de água ruim. Então, considerar características da água como pH, temperatura, oxigênio dissolvido, substâncias tóxicas como a concentração de amônia, nitrito, nitrato, é muito importante, tá? E monitorar constantemente e ter medidas de contenção, mais importante ainda. Em termos de alimentação, vale destacar que não é só a nutrição, que é importante, que muitas vezes é o que as pessoas consideram, mas também a forma que esse alimento é distribuído, a frequência com que ele é distribuído para os peixes, o tamanho dos pellets, da ração de alimentação, tudo isso interfere nas questões de bem-estar e devem ser levadas em consideração. Os outros itens são itens que são mais ainda negligenciados, né, nas pisciculturas, principalmente quando a gente fala em enriquecimento ambiental, porque os ambientes de piscicultura normalmente são muito monótonos, sem estimulação apropriada, que estimule, de fato, comportamentos naturais desses animais. E aí, coisas simples que a gente pode criar, né, estruturas simples, baratas, fáceis de fazer e colocar, às vezes já funciona muito bem como enriquecimento ambiental e como estimulação positiva para esses animais. Em termos de espaço e densidade, vale a pena mencionar que cada vez mais os produtores estão tentando produzir os peixes em grandes lotações, né, muito acima da capacidade natural que esses animais encontram em vida livre, que isso tem estressado muito os animais, então é importante respeitar um pouco mais a densidade em função das necessidades naturais. E em sensibilização e abate, que é um momento crucial, né, da vida desses animais nas pisciculturas, e que na grande maior parte das vezes é feita de forma inadequada, né? Quando se faz a insensibilização, que é tornar esse animal inconsciente antes do abate, para que ele não sinta o abate, essa insensibilização normalmente é feita colocando o peixe em gelo, em água gelada, e a gente já sabe, a partir de evidências científicas, que esse é um jeito bem ruim, né, porque ele delonga muito o sofrimento dos animais. E a gente já tem os métodos que seriam mais adequados a partir da literatura para aplicar. E por último, né, questão de manejo e transporte não poderia ficar de fora, porque ao manejar esses animais, se o manejo for muito longo, se os animais ficarem muito tempo fora d'água, se eles forem colocados em sacos de transporte que tem pouco oxigênio ou que tem uma superlotação grande que vai cair a qualidade da água rapidinho, tudo isso prejudica muito os animais. Ter uma equipe bem treinada pode ajudar muito nesse processo a reduzir, né, tempo de exposição ao ar, reduzir o manejo e também o uso até de, por exemplo, óleos essenciais
ou até mesmo de sal na água, dependendo da espécie, tá? Sempre tem que considerar a espécie e o estágio de vida, mas essas melhorias podem ser aplicadas na prática para realmente prevenir problemas de bem-estar animal. Agora, falando um pouquinho mais sobre a pesca, né, os pontos que a gente traz no relatório, quando a gente fala de pesca, nós temos 4 momentos principais do processo todo de captura em que os animais estão sujeitos a diversos riscos de bem-estar. Os 2 primeiros são a captura e a retirada da água, né? Na captura, os animais estão expostos a uma série de coisas, né? Superlotação, hipóxia, ferimentos, fadiga, exaustão. E essa problemática, né, traz muitos prejuízos em termos de bem-estar. E uma medida, né, que pode ser feita, segundo estudos, né, segundo materiais técnicos, é limitar o volume de captura e reduzir a duração do processo. Isso ajuda já a reduzir o estresse, reduzir essa problemática que a gente vê durante o processo de captura na pesca. Em seguida, após a captura, os animais são, então, retirados da água. Nesse processo de retirada da água, uma série de coisas prejudiciais ao bem-estar dos peixes podem acontecer. A primeira delas é o que a gente chama de barotrauma, que é um trauma causado por diferença brusca de pressão. Então, imagina que um peixe está vivendo lá no fundo do oceano e que rapidamente ele é puxado para a superfície a vários e vários e vários metros acima de onde ele estava. Isso dá uma diferença brusca de pressão instantaneamente, que causa muitas vezes esse problema de barotrauma, dependendo da espécie. Os animais estão sujeitos também a choque térmico, né? Imagina que ele está lá no fundo do mar e lá está uma temperatura mais fria do que está na superfície, e ele é puxado rapidamente para a superfície por uma temperatura alta. Imagina quando ele é colocado a bordo do navio, ali também tem uma temperatura alta, então ele sofre esse choque térmico, né? E os peixes não controlam a temperatura corporal como a gente controla, né? São animais ectotérmicos, então isso é pior ainda. Estresse osmorregulatório por contato, né, de espécies marinhas, por exemplo, com água doce, que acontece esse estresse osmorregulatório, causa muito sofrimento para os animais. Fora questões de ferimentos, exposição à luz, superlotação nessas redes em que eles são transportados para retirada da água, né? E uma medida boa que pode ser utilizada é bombear os peixes a bordo, em vez de transportá-los em redes menores, né? Da rede maior de pesca para dentro do navio, porque isso delonga muito o processo e aumenta muito a questão da superlotação. Os outros 2 pontos críticos aí da pesca que a gente traz, né, principalmente no relatório, é a questão de manejo e estocagem a bordo, insensibilização e abate. Sobre manejo e estocagem a bordo, os peixes estão sujeitos à imersão, superlotação, hipóxia, ferimentos, exposição à luz, novamente, choque térmico, né? E aí, limitar o tempo que esses animais ficam expostos fora d'água, porque enquanto eles estão fora d'água, eles estão sofrendo hipóxia, né? Eles estão sufocando. E armazenar esses animais em tanques que tenham um fundo plano com um bom suprimento de oxigênio ajuda muito a reduzir o sofrimento desses animais quando eles são armazenados, né? E em termos de insensibilização e abate, né? Claro que os animais estão sujeitos ali à imersão, superlotação, choque térmico e hipóxia, que trazem sérios problemas de bem-estar. E aí, o que a gente pode fazer é utilizar um procedimento de insensibilização e abate que seja adequado, que inclusive já tem máquinas e equipamentos disponíveis no mercado que podem ser utilizados a bordo para fazer insensibilização elétrica ou mecânica, seguida por um abate rápido e eficaz enquanto o animal ainda está inconsciente. Aí, passando para a questão da legislação, que a gente também aborda no nosso relatório, é um outro tópico que a gente traz, né? Sobre o cenário internacional, né, eu acho que é muito importante mencionar que a legislação que aborda o bem-estar dos peixes, ela já existe, né, internacionalmente, inclusive quando a gente olha para a diretiva da União Europeia, que é muitas vezes utilizada como modelo em termos de bem-estar animal, ela traz essa questão para os peixes também, né? Fala da questão de evitar o sofrimento dos peixes no abate, mas mesmo essa diretiva da União Europeia, ela ainda é muito vaga, porque ela não coloca quais métodos devem ser proibidos e quais métodos devem ser realmente realizados, como monitorar esses animais para ver se os métodos estão sendo realmente eficazes. Então, salvo algumas exceções, como a norma espanhola, por exemplo, né, que é bem detalhada e traz diversos aspectos de bem-estar, ainda temos esses problemas em nível internacional. E no cenário nacional é pior ainda, né? A situação é pior ainda porque a gente não tem nenhum amparo regulatório ou legislativo sobre o bem-estar dos peixes até o momento. E aqui vale destacar sempre o problema da portaria 365, que é uma portaria do MAPA, né, que trata do manejo de pré-abate e abate humanitário dos animais de produção.
ela fala em pescado, ela aborda pescado, mas posteriormente ela define que pescado não inclui peixes nem invertebrados, que de fato são os animais que mais compõem o pescado, né? Répteis e anfíbios, que é o que ela abrange, na verdade compõem uma porcentagem muito baixa do pescado. Então a gente tem essa problemática grande aqui no Brasil. E por fim, né, a gente também traz a questão da atuação da Aliânima. E como eu mencionei já para vocês, né, tem poucas ONGs que são atuantes aqui no Brasil, então a Aliânima se destaca nesse cenário, sendo que ela iniciou nessa agenda em 2020 ao integrar a coalizão global, né, que trabalha em prol do bem-estar dos animais, dos peixes, né, dos animais aquáticos de produção, que é a Aquatic Animal Alliance, que é, né, essa coalizão global coordenada pela Aquatic Life Institute, que é também um centro de defesa internacional dos animais aquáticos. Atualmente, essa coalizão conta com mais de 150 organizações distribuídas em todos os continentes aí ao redor do mundo. E para quem quiser conhecer um pouquinho mais sobre a atuação da Aliânima, que é mencionada no relatório, no painel de hoje à tarde, onde estarei com o Ícaro, aqui da Aliânima também, vou desenvolver mais sobre a questão da atuação da Aliânima no terceiro setor em prol do bem-estar dos peixes. E é isso. Obrigada. Muito obrigada, Patrícia e Carol, por essas apresentações preliminares, por esse sobrevoo na atuação da Aliânima e também no conteúdo do relatório do Observatório do Peixe. Vamos ter muito tempo ao longo do dia de hoje para a gente aprofundar um pouco nessas questões que a Carol trouxe. Mas agora, para dar início à nossa primeira palestra do dia, convido a professora Eliane Gonçalves de Freitas, que é livre docente em comportamento animal pelo Unesp, sendo também membro do Centro de Aquicultura dessa instituição, o CAUNESP, além de membro do Conselho Consultivo da Aliânima. A palestra da professora Eliane vai abordar um tema essencial: peixes como animais sencientes, capacidades cognitivas, sofrimento e outros estados afetivos. Seja muito bem-vinda, professora Eliane. Os próximos minutos são com você. Muito obrigada, Silvia. Deixa eu compartilhar aqui. Tudo certo aí com a minha apresentação? Tudo certo. Bem, bom dia a todos e a todas. Eu gostaria de iniciar agradecendo pelo convite feita pela Caroline, pela Patrícia, né? E gostaria também de parabenizar a Alianima pelas ações e pela seriedade com que vem tratando, né, o tema do bem-estar animal. E creio que, né, um dos pioneiros no Brasil a ter esse tipo de abordagem com o bem-estar dos peixes. Bem, eu fui convidada para falar sobre esse tema, então eu vou falar um pouquinho sobre essas definições e mostrar alguns exemplos, né? Eu sou da Unesp de São José do Rio Preto. A Unesp, né, a Universidade Estadual Paulista, é espalhada, tem campus ao longo de todo o estado, e eu fico aqui no noroeste do estado, em São José do Rio Preto. E também sou filiada ao Centro de Aquicultura da Unesp, que tem sede em Jaboticabal, que também fica aqui próximo, 200 quilômetros, 160 quilômetros mais ou menos. A sede é em Jaboticabal, mas o Centro de Aquicultura comporta, né, é formado pelos docentes da Unesp toda, né, do estado todo, que trabalham com alguma coisa ligada à aquicultura, né, inclusive com a biologia básica, vamos dizer assim, que é importante principalmente para a gente conhecer algumas questões envolvendo bem-estar também, né, e é no CAUNESP onde a Caroline fez o seu pós-doutorado. A minha linha de pesquisa, né, eu tenho trabalhado sempre com comportamento social em peixes, né, então trabalho com hierarquia de dominância e com as questões de interação entre animais dominantes e submissos e tal, né? E as espécies com as quais eu trabalho são, a maior parte, peixes da família Cichlidae, que envolve muitos peixes aqui da nossa região neotropical, que tem importância como peixes ornamentais, mas o principal
a principal espécie com a qual eu tenho trabalhado é a tilápia do Nilo, né? E além de ser um modelo interessante para a gente trabalhar, é um animal, então, que tem grande interesse na aquicultura. Então, esse é o meu envolvimento, né, com o bem-estar. Eu não sou uma pesquisadora que trabalha diretamente na produção, né, mas trabalho com os mecanismos ligados ao bem-estar em peixes. Bem, a primeira pergunta, né, que a gente sempre pensa é: por que devemos nos preocupar com o bem-estar dos peixes? Mas depois do que disse, né, a Patrícia e a Caroline, né, acho que essa pergunta já está um pouco até, assim, já está respondida, né, parcialmente aqui. Mas a gente tem que pensar, né, eu quero fazer uma outra pergunta, talvez no final, que é, né, por que não devemos nos preocupar, na verdade? Então, por que devemos nos preocupar, né? Os peixes, quando a gente fala peixes, a gente está falando de milhares de espécies de comportamentos e hábitos totalmente diferentes, né? Porque a gente tem uma grande quantidade de espécies no mar, né? Na água doce, água salgada, mas a gente generaliza isso nos peixes porque é um grupo grande, vamos dizer, embora seja um grupo artificial, um grupo muito grande, e que tem utilização em várias áreas, né? Como a Caroline também já comentou, né? Aqui essa organização britânica, que é o Fish Count, estima que cerca de 2 trilhões de peixes, né, sejam utilizados por ano na aquicultura, né, na produção de óleo, né, e ração para peixe, na pesca esportiva, na pesca comercial, também como isca viva, na pesquisa, né, e também em aquários públicos. Então existem inúmeros usos, vamos dizer, inúmeras utilizações dos peixes, né, e uma quantidade muito grande de indivíduos por ano são utilizados. Então, em todos esses aspectos, em todas essas utilizações, esses diferentes cenários, né, é importante que a gente se preocupe com o bem-estar, porque em algum momento ou em algum ponto o animal pode estar se estressando, e isso pode afetar o que a gente chama de seus estados mentais. Quando a gente fala, né, então, do que significa o bem-estar para os peixes, algumas perguntas que sempre foram feitas, né, e uma delas é o quanto os peixes se estressam em cada situação. Esse assunto, né, entender que o peixe se estressa é um pouco mais aceito, porque a gente tem uma forma de medir, né, que é por características ou por indicadores metabólicos, por exemplo, pelo nível de cortisol, que pode ser um, né, dos indicadores mostrando que os peixes sim ficam estressados. Mas alguns outros estados, né, que a gente pensa se o peixe realmente sente, como nós sentimos, por exemplo, né, será que o peixe sente dor, né? Os peixes sofrem, né, têm consciência do seu ambiente, têm consciência de si próprio, né? Porque pensa, né, se a gente define, né, que o peixe sente dor ou que o peixe sofre, né, nós somos eticamente obrigados a oferecer condições para os animais onde essas condições sejam reduzidas ou abolidas. Dentro dos conceitos, né, de bem-estar animal, a gente tem as 5 liberdades pelas quais os animais devem atender, né, aos animais para que eles permaneçam num bom bem-estar, né? Mas a partir dessas 5 liberdades, né, esse autor, o David Mellor, ele postulou como domínios, né, que são os domínios da nutrição, ambiental, da saúde, do comportamento e o domínio mental, né? Então, opa, peraí. Coloquei para ficar mais fácil para a gente enxergar, né? Então, o domínio da nutrição, que envolve, então, características adequadas para cada espécie, isso a gente tem que considerar, né? A nutrição tem que ser adequada e atender, né, às necessidades específicas. O ambiente tem que ser um ambiente onde o animal possa se movimentar, se deslocar e que seja o mais parecido possível, porque nunca vai ser igual, né, um ambiente natural, mas que tem elementos do seu ambiente natural. Os animais, né, no domínio saúde, os animais não devem, assim, se ficarem, né, doentes ou com algum tipo de patologia ou com algum tipo de lesão, eles devem ser rapidamente tratados, né, para que isso não prejudique, enfim, a sua saúde e o seu bem-estar.
E comportamentalmente, né, o domínio do comportamento, o animal ele deve ser capaz de exibir alguns comportamentos. Também é muito difícil para algumas espécies que o animal vá emitir os seus comportamentos naturais em função, muitas vezes, de espaço, né? Mas ele precisa ser capaz de emitir alguns comportamentos básicos dentro do ambiente. Por exemplo, né? Ter espaço para se esticar quando vai dormir, né? Ter espaço para se movimentar e ter condições enriquecidas, né, num ambiente, por exemplo, com o qual o animal possa aumentar a complexidade de comportamentos que ele exibe naquele local. Esses 4 domínios, né, segundo o Mellor, então, eles vão afetar os estados mentais dos animais. Então, à medida que, né, a gente melhora cada um desses 4 domínios, a gente também melhora os estados mentais. E a partir do momento que a gente diminui, né, a condição desses 4 domínios, então isso vai provocar um estado mental negativo, por exemplo. Que estado mental é esse? Né? Seria um estado onde o animal percebe o ambiente e tem alguns tipos de emoção, como sofrimento, como percepção, sofrimento, desconforto, percepção da dor e sofrimento com a dor, né? E isso, então, afetaria também o bem-estar. Quando a gente pensa isso em termos de bem-estar animal, isso já é difícil, vamos dizer, da gente avaliar estados mentais de outros animais, né, que não seja humano. Mas é mais fácil encontrar, ou é mais fácil das pessoas aceitarem que esses estados mentais estão presentes em outros animais quando a gente fala de mamíferos, né? Mas quando fala de peixes, né, esse é um desafio, que é demonstrar justamente, né, o que acontece, quer dizer, o quanto o animal interpreta, né, e quais são as emoções quanto o animal interpreta dessas condições ambientais e que emoções isso pode gerar, né? Então, né, para que o animal consiga perceber essas diferenças ou sofrer ou, né, com essas condições, ou mesmo exibir algum tipo de alegria e prazer, né? Quando o animal tem essas capacidades, a gente diz que o animal é senciente. E existem algumas habilidades, né, que fazem com que, ou pelo menos, né, na literatura, a gente tem algumas habilidades que fazem com que os animais sejam considerados sencientes. Quem fez essa proposta inicialmente foi o Donald Bloom, para mamíferos principalmente, né, mas de forma geral. E o Donald Bloom e a Lynn Snedden, né, e o Colin Brown. Colin Brown é um especialista em cognição animal, né, um pesquisador australiano, e a Snedden, que trabalha com a questão da dor, né, nos peixes, escreveram um capítulo de livro, né, mostrando que fizeram uma modificação para os peixes, né? Então, o que o animal precisa para ser senciente, ou para ser considerado senciente? Ele precisa ter, eu fiz aqui uma tradução, tá, desse diagrama aqui, precisa ter algumas habilidades, uma ou algumas, né, não precisa ter todas, mas algumas dessas habilidades fazem com que o animal seja senciente, ou que a gente considere que sim existe senciência, né, nos animais. Então, por exemplo, o animal, né, o indivíduo, ele tem que ser capaz de avaliar o comportamento de outros indivíduos, né, principalmente, né, em questões de interações sociais. Quer dizer, um animal avalia o que o outro está fazendo, tá, e forma relações interindividuais, se for o caso de cooperação, né, mas também avalia qualquer outro indivíduo, mesmo em uma questão de hierarquia, por exemplo, o que o animal está fazendo. Então, a gente tem que pensar nisso para os peixes, se os peixes fazem isso ou não, né? O animal tem que lembrar das próprias ações, né? Ou seja, ele usa a memória do que aconteceu com ele ou do que ele fez, tá? E usa a memória dessa condição em comportamentos futuros, tá? Então vejo que isso, né, envolve, na verdade, uma certa avaliação cognitiva, ou seja, uma avaliação cognitiva complexa do ambiente e de si próprio. Além disso, né, o animal tem que ter a habilidade de avaliar, né, os riscos e benefícios nas tomadas de decisões, tá? O animal decide se ele quer lutar, se ele quer fugir, ou se ele, enfim, se aproxima de outro indivíduo, se ele foge de outro indivíduo, né? Capacidade, o animal tem que ter capacidade para experimentar, né, estados afetivos positivos e negativos, como dor, medo e prazer.
E, além disso, né, apresentar algum grau de consciência. Tá? Então, esses 5 elementos definem o quão senciente é um animal. Tá? Então, na verdade, o que a gente pode resumir disso, né, é que o animal tem que ter algum grau de consciência. Como eu falei, eu não vou definir consciência aqui, porque eu acho algo um pouco difícil. Mas, né, estados afetivos negativos ou positivos, né, estados afetivos são os processos semelhantes a emoções, né? Como a emoção também é um outro termo difícil de trabalhar, então a gente usa o termo com emotion-like, por exemplo, né, que são esses estados afetivos, mas ele significa emoções, tá? Grosso modo. E as habilidades cognitivas complexas são essas habilidades que o animal tem, né, de enxergar, ou seja, de perceber o ambiente, tá? Aprender com o que está acontecendo com o ambiente, não só o ambiente físico, mas o ambiente social e outros indivíduos que estão ali, né? E responder e tomar decisões a partir desse contexto. E às vezes essas decisões são complexas, né? E também na resolução de problemas ambientais. Então, essas habilidades cognitivas complexas, porque o que a gente pode resumir daquelas 5 condições para a ciência, né? São os estados afetivos, habilidades cognitivas complexas e algum grau de consciência, né? Então, habilidades cognitivas complexas envolvem aprendizagem, memória e avaliação, tá? E utilização das informações para a resolução de problemas complexos e tomada de decisão. Bom, então isso acontece com os peixes, né? Estados afetivos, né? Então, como a gente viu, envolve dor, né? É um tipo de emoção, tá? São tipos de emoções, né? E a gente tem na literatura hoje, felizmente, né, uma grande quantidade de pesquisas, né, mostrando esses estados afetivos em peixes. Bom, a gente tem, né, um artigo que ficou famoso e que teve a vantagem, né, de ser um gatilho para disparar outras pesquisas relacionadas à dor em peixes, né? Esse trabalho aqui do Rose é um trabalho que ficou famoso porque o que o Rose tentava mostrar, né, é que a natureza neurocomportamental dos peixes, né, não são parecidas com as dos mamíferos e, portanto, os peixes são incapazes de sentir dor. Vejam que esse trabalho aconteceu, né, foi publicado em 2002, né, e de lá para cá, os estudos em bem-estar de peixes também se intensificaram. Então, estudos de bem-estar em peixes ele tem um grande, vamos dizer assim, um marco, né, neste século. Antes a gente tinha muitos estudos com estresse, como eu comentei, alguns comentários, né, algumas preocupações com o bem-estar dos peixes, né, o próprio Conselho Britânico, né, que propôs o primeiro relatório e as diretrizes para o bem-estar animal na década de 60, né, início da década de 70, também em 96 propôs, né, algumas regras para se considerar, em 1996, regras para se considerar o bem-estar dos peixes, mas com muitas perguntas sobre se o peixe de fato era um animal senciente. Então, na verdade, né, as pesquisas mais voltadas para o bem-estar começaram mais neste século mesmo, tá? E um deles foi esse aqui do Rose, então, que diz que os peixes não são capazes de sentir dor, né? Então, a gente observa que, por que ele dizia isso? Porque os mamíferos têm o córtex, o neocórtex, né, que os peixes não têm. Então, que a arquitetura cerebral é diferente, então os animais não seriam capazes de ter as mesmas percepções, ou sentir dor, ou sofrer com a dor, né? Isso realmente foi questionado, porque existem outras características comportamentais, ou mesmo se a gente pensar na questão sensorial, né, os peixes não têm o córtex para interpretação sensorial, mas eles conseguem enxergar, conseguem ouvir, sentir cheiros, etc., né, que são características predominantemente do córtex nos mamíferos, mas que eles também têm essas mesmas habilidades. Então, a busca, né, por homologias cerebrais é outra coisa que acontece depois disso. E a gente sabe hoje que tem algumas áreas cerebrais que realmente são homólogas, né, dos mamíferos, tá? Bem,
Mas, então, para demonstrar, né, que peixe sente dor, né, apareceram algumas pesquisas como essa, por exemplo, da Lynn Snedden, que aconteceu no laboratório da professora Victoria Braithwaite, isso aqui foi na Escócia, né, essa pesquisadora demonstrou, né, que existem receptores de dor em truta arco-íris, usando marcação, enfim, fazendo estudos, né, da parte sensorial. Se existem receptores de dor, é muito possível que existam locais para interpretação da dor, tá? E nesse trabalho, né, ainda em 2003, a Lynn Snedden demonstrou evidência de dor, né, e usando morfina como analgésico, porque é muito interessante a gente pensar isso. Se um animal responde ao analgésico, é porque ele tem receptores de dor no sistema nervoso central. Então, aqui uma das coisas que a Lynn fez, né, foi usar esse trabalho, um trabalho clássico, tá? Utilizar, fazer um trabalho com ácido acético que ela colocava na boca da truta, né, e percebia, por exemplo, o tempo que o animal demorava para se alimentar. Então, um animal mais parado, né, demorava para se alimentar quando ele tinha um ácido, né, e nos controles, e na salina, e na morfina mais o ácido acético, né, o animal começava mais rapidamente a se alimentar. Então, a indicação de dor era onde tinha só o ácido. Além disso, né, a taxa de batimento opercular também era maior quando tinha só o ácido, né, que a gente pode observar. Seria o equivalente, né, a gente medir dor em outros mamíferos, onde os animais ficam um pouco ofegantes quando estão sentindo dor. O peixe não fica ofegante como um mamífero, mas ele aumenta a frequência de batimento opercular, que é mais um indicativo de dor. E o outro é comportamental, né? Então aqui a gente vê os animais com ácido e com o analgésico, tá? Eles fazem um comportamento que o rocking, que é uma chacoalhada no corpo, assim como se estivesse querendo se livrar de alguma coisa, e o rubbing, que é passar o corpo ou a parte do corpo que está incomodando, por exemplo, em algum substrato, para tentar também limpar ou se livrar daquilo que está atrapalhando, tá? Incomodando. A gente sabe que a fase da dor em mamíferos, né, a gente tem uma fase perceptiva, uma defensiva e uma recuperativa. A fase perceptiva é a percepção da dor e a defensiva é justamente a ausência de dor para que o animal possa fugir ou lutar em alguns momentos, né? E isso é provocado por opioides endógenos. Portanto, se os animais respondem a analgésico, né, provavelmente existem receptores opioides endógenos e, portanto, isso está envolvido com o processo de dor nos peixes, ok? Bom, né, depois disso, então, esse assunto, até hoje, tem pessoas que discutem se realmente os peixes sentem dor ou não, né? Esse aqui foi um livro publicado pela professora Victoria Braithwaite, que discutiu a questão da dor no peixe e, portanto, foi mais um gatilho, vamos dizer assim, para aumentar essa discussão do bem-estar animal, né? Um livro muito bom, recomendo. Um outro tipo de estado afetivo, né? Enfim, né? A dor, existe dor, hoje a gente consegue, existem evidências fisiológicas da dor, né? Mas aquela emoção, o quanto o animal sofre com aquilo, são coisas que é um pouco mais difícil da gente mensurar. Um outro tipo, né, de estado afetivo ou de emoção é o medo, né? O medo é uma emoção básica, tá? Então, esse trabalho aqui, né, que com o Ian Duncan, por exemplo, mostra que o animal tem uma memória de antecipação, os peixes e truta arco-íris, no caso, né, eles fizeram um trabalho onde essa rede aqui caía no aquário, acendia uma luz e a rede caía no aquário, então eles usaram um condicionamento pavloviano, né, com essa situação, e cada vez que isso acontecia, depois de um tempo, cada vez que acendia a luz, apenas os animais fugiam daquele lugar onde eles estavam para um outro lugar considerado mais seguro. Então, isso indica medo, por quê? Porque, na verdade, esse procedimento não causava nenhuma lesão aos animais. Hoje em dia, a gente não só tem muitas evidências sobre medo, mas também do contágio sobre o medo. O que que é isso, né? Um tipo de comportamento semelhante à empatia, né? Onde um animal, né, sente medo, os outros acabam tendo um comportamento de medo só por observar aquele indivíduo, né? Seria mais ou menos equivalente a gente chorar no cinema quando assiste algum filme. Vê alguém chorando, chora também, tá? Bom, as habilidades cognitivas complexas, né? Existem também vários trabalhos, mas eu gosto de citar esse trabalho do professor Gilson Volpato, que foi um dos trabalhos pioneiros para mostrar que o animal se lembra de uma situação estressante, né? Aqui os autores
que foi a Paula Moreira e o professor Gilson, né, eles fizeram esse trabalho com a tilápia do Nilo, né? Que eles faziam basicamente era ao longo, né, da semana aplicar um estresse no animal, que era um confinamento, onde o animal fica apertadinho assim no aquário, ele não consegue se movimentar, e acendia uma luz antes também usando o condicionamento pavloviano, né? Então, o que acontece no final desse dia, eles têm vários controles, então, onde não acontece nada, onde outro que só tem luz, o outro que só tem o confinamento, mas no último dia não tem, um outro onde tem luz mais estressor, e o outro que tem luz mais estressor, e no último dia só tem a luz, né? Como resultado, né, então eles encontraram um aumento do cortisol, onde tem a luz e o estressor, mas também um aumento do cortisol, onde só tinha a luz, mostrando que o animal aumentou o cortisol sem o estímulo estressor. Então, o que significa que ele se lembra daquela situação, né? E está estressado é muito. A gente não consegue medir o sofrimento aqui, mas mostra que o animal consegue se lembrar de uma situação negativa, tá? E sofre, consegue e responde fisiologicamente, né? Aumentando os níveis de cortisol. Isso equivale a animais zoológicos, por exemplo, alguns mamíferos, quando chega o veterinário, né? Então, é algo muito parecido, mostrando que os peixes têm vários tipos de percepções parecidas com os mamíferos. Aqui, né, é um trabalho que a gente fez aqui no laboratório, que foi parte do trabalho de doutorado da Manuela Brandão, onde a gente fez, né, utilizou o controle inibitório, tá? A habilidade de controle inibitório, ela foi testada, foi utilizada como um teste ou como um protocolo, né, que indica habilidades cognitivas complexas ou flexibilidade cognitiva nos animais e que até 2000, o primeiro trabalho publicado com peixe foi em 2017, né, quando a gente ainda estava coletando esses dados, e o que a gente tem antes é uma série de trabalhos com aves e mamíferos, né, que consiste em mostrar um recipiente transparente, como o animal não está acostumado com esse recipiente transparente, um cilindro, por exemplo, e tem alimento lá dentro. Então, o animal tende a ir direto sem identificar as margens, porque é algo transparente, um vidro, por exemplo. Mas eles acabam entendendo o que acontece e o que eles têm que fazer para acessar o alimento, né? Então, a gente fez isso com peixe, tá? Com a tilápia. Então, então aqui, né, o controle inibitório é uma maneira de inferir flexibilidade cognitiva em animais por meio da inibição de uma propensão comportamental para obter uma recompensa. A gente está vendo aqui uma barreira opaca e uma barreira transparente. E a gente faz o seguinte, né? A gente treina o peixe primeiro, né, onde ele tem que encontrar o alimento atrás dessa barreira opaca. Tá? E depois a gente troca a barreira opaca por uma barreira transparente. A propensão do animal é sempre ir através aqui do vidro, né? Mas depois ele tem então que se lembrar desse desvio que ele fez na barreira opaca e usar o mesmo desvio aqui, né? Então por isso é uma flexibilidade, porque muda a condição, e ele tem que inibir essa propensão de atravessar o vidro e fazer esse desvio. Aqui, por exemplo, né? Rápido. Aqui tem um peixe que foi direto aqui para a barreira transparente e ele faz o desvio, então, se lembrando do que aconteceu, né? Ou se lembrando supostamente do desvio que ele aprendeu a fazer na barreira opaca. Então, com a tilápia do Nilo, né? Aqui é um gráfico mostrando a latência para chegar até o alimentador, ou seja, né, quanto tempo eles demoram para perceber, né, que eles têm que fazer o desvio, né? Então, a gente vê que machos e fêmeas fazem isso, tá? E que os machos são um pouquinho mais lentos do que as fêmeas, né? As fêmeas fazem isso mais rapidamente. Aqui a gente testou manhã e tarde, enfim, a gente demonstrou que existe, né, essa habilidade, essa flexibilidade cognitiva, né, e essa possibilidade de controle inibitório nos peixes, que é um tipo complexo, né, de cognição, de processo cognitivo complexo, né, uma tarefa complexa. Então, dentre, né, atualmente tem um trabalho, né, de um italiano, Lucon Chicato, Tyrone Lucon Chicato, que foi, né, o que publicou em 2017 pela primeira vez com Lebiste, por exemplo,
mas ele fez uma revisão que acabou de sair agora esse ano, né, com controle inibitório em peixes, então tem várias espécies que conseguem fazer e de maneira até mais complexa do que foi feita aqui para a tilápia do Nilo, tá? Então mostra, né, dessa forma que os peixes têm, né, essa capacidade de habilidades cognitivas complexas que são os pré-requisitos, um dos pré-requisitos lá para ter ciência. E lá naqueles requisitos, então, a gente viu, né, os estados afetivos, então, graus complexos de processo de habilidades cognitivas, mas algum grau de consciência, e consciência é algo que é extremamente difícil da gente medir, né? Bem, mas, né, existem, né, um trabalho incrível, na verdade, sim, que já vou mostrar, né, que utilizou o princípio do Gordon Gallup, tá? Então, o Gordon Gallup, ele propôs uma metodologia, né, para testar se os animais conseguem se reconhecer no espelho. Se eles se reconhecem no espelho, isso significa que eles têm consciência de si próprio. E então isso foi testado, mas o primeiro trabalho ele foi em chimpanzé, né? Então o que acontece, né? Consiste em, por exemplo, fazer uma mancha na testa do chimpanzé e a hora que coloca um espelho na frente dele, se ele não reconhece, a tendência é ele passar a mão no espelho. Mas se ele tem consciência de si próprio, a tendência é ele passar a mão na testa para tirar a mancha que está ali. Então tem alguma coisa, né, que está estranho ali para ele. Então, né, a maior parte dos indivíduos que foram testados fizeram isso. Então isso virou, né, um protocolo para testar o autorreconhecimento, mas tem um problema, né? Que o autorreconhecimento depende, portanto, desse teste, do animal ter patas para limpar a testa ou ter algum, né, apêndice que faça esse tipo de coisa. Bom, né, o peixe não tem. Então, como é que a gente testa isso no peixe, né? Bem, esse autor Masanori Koda, que é um autor japonês, né, pesquisador japonês, ele fez um trabalho, né, pensando no peixe. Então, o que que ele fez? Ele fez uma marca aqui no peixe, uma mancha. Quando esse peixe é um peixe limpador, um peixe de recife de coral marinho, né? E tem uma série de trabalhos com eles, tá? Que parece um animal que demonstra várias habilidades cognitivas bastante complexas, né? Essa espécie. Então, o que ele fez? Ele colocou uma manchinha aqui no animal, né? E o animal no espelho vê a mancha, é lógico que ele não tem, né, as patas para limpar, a mão para limpar, o que ele faz? Ele limpa a mancha no substrato fazendo rubbing, né? Que é a mesma coisa que um comportamento parecido com o que eu citei lá da truta arco-íris, né? Então, eu achei muito engenhoso, né, esse trabalho, e aqui tem um gráfico mostrando a frequência com a qual, né, os animais faziam essa limpeza quando tinha mancha. Então, quando não tem mancha, então o pessoal passa alguma coisa que é transparente, já estou terminando. Alguma coisa que, quando é transparente, né, essa mancha, então lógico que o animal não vai limpar. Ele só limpa se tem a mancha. Então mostra que ele tem algum tipo de reconhecimento dele próprio e, portanto, tem uma consciência dele próprio, né? E tanto que o nome do trabalho, né, é se o peixe passar no teste, né, da mancha, né, da testa da marca, né, quais as implicações para a consciência, né, e a autoconsciência dos animais, tá? Então, se o peixe é capaz de ter consciência de si próprio, isso é considerado um nível avançado de consciência. Tem vários níveis, mas esse é um nível avançado de consciência. Então, a gente vê aqui o peixe fazendo a limpeza da mancha no chão, tá? E, né, agora, a semana passada, né, foi publicado este trabalho, né, também do mesmo grupo do Masanori Koda, né, mostrando que os animais não só, né, têm consciência de si próprios, mas eles fazem uma imagem mental deles próprios, né? Então, nesse trabalho aqui, que fez parte, então, Masanori Koda e o Redouan Bichari, que é da Suíça, por exemplo, que é uma sumidade na questão da cognição em peixes, né? O que eles fizeram? Eles apresentaram 3 fotografias para essa mesma espécie, né? E a expectativa aqui qual é? Como eles brigam, né? Que eles vão brigar mais rapidamente com animais menores do que eles, porque a chance de ganhar a luta é maior, do que com animais maiores. Então, eles fizeram aqui dois grupos, né? Onde eles colocavam uma foto de um animal maior ou menor, ou maior que eles, né? E depois
num segundo momento, colocava a mesma foto. No grupo onde eles colocaram o espelho, então, o que eles faziam? Apresentavam a foto, depois apresentavam o espelho, onde eles se viam, e depois apresentavam a foto de um animal maior ou menor, né? Então, o que aconteceu? Nesse grupo controle não teve diferença, porque eles não foram lá se ver no espelho. E esses aqui, né, o que aconteceu? O animal diminuiu, né, as lutas ou o tempo de luta com animais maiores, foi um pouquinho maior com os animais de mesmo tamanho, mas foi igual, né? Eles lutaram mais com os animais menores que eles. Então, isso mostra que eles têm uma representação mental de si próprio, tá? Então, né, com isso, a gente conclui, tá, que os peixes possuem características que demonstram que são seres sencientes e que merecem consideração quanto ao bem-estar, né? Então, são seres sencientes porque eles respondem a vários daqueles itens, né? Talvez aos 5 itens que são definidos para animais sencientes, né? E, portanto, são animais que provavelmente, né, vão ah, como eu posso dizer, provavelmente não, são animais que essas demonstrações empíricas, né, faz com que a gente deduza, então, que os animais conseguem avaliar o seu ambiente numa condição ruim e eles podem sofrer, tá? Mas como reflexão, né, eu acho que a gente poderia pensar o seguinte, né, assim, é preciso demonstrar todas essas habilidades para considerar, né, aplicar as medidas de bem-estar em peixes? A gente precisa medir sempre, ou o que a gente já sabe já é suficiente, né? É claro que a gente não pode parar a produção, a geração de conhecimento, o que na verdade tem importância não só para a questão do bem-estar, mas para a gente entender como é que são os mecanismos, né, que acontecem, os mecanismos fisiológicos, comportamentais, adaptativos, né, que os animais trazem consigo, tá? Mas, né, a minha reflexão é essa, né? Então, assim, o que mais a gente precisa demonstrar? Porque até hoje tem pessoas discutindo, o animal pode sentir dor ou não, né? E mesmo se ele sentir dor, ainda a gente tem que demonstrar qual é a consciência que ele tem disso, quanto sofre com isso, né? Todos os animais têm um sistema defensivo, né? E essa ação defensiva, ela é considerada, tem que ser considerada negativa para que o animal fuja dela, né? Então, sem essas características adaptativas, nenhuma espécie selecionada não sobrevive, tá? Então, o mínimo, né, que a gente pode pensar é cada um tem a sua forma defensiva e não precisa ser igual à do ser humano para que a gente considere, ok? É isso que eu tinha para dizer. Mais uma vez eu agradeço, né, e estou pronta para responder as perguntas então. Muito obrigada, professora Eliane, por essa palestra excelente, muito esclarecedora, muito fascinante, né? E ao mesmo tempo muito desafiador perceber toda essa complexidade que permeia o universo dos peixes, que merece atenção, assim como todos os outros animais de produção, né? Aqui na Liânima a gente tem um carinho muito especial por trazer esse tema da ciência dos peixes, porque é um tema extremamente essencial para a gente embasar práticas mais éticas e humanas, né, na produção aquícola. Então, caminhando aqui, temos uma pergunta que foi enviada de forma anônima, que é a seguinte, professora Eliane: reduzir o sofrimento é muito importante, mas e as emoções positivas? Qual o impacto do fato dos peixes serem capazes de sentir emoções positivas em seu bem-estar nas fazendas? Pode responder para a gente. Obrigada. É, Bem, na verdade, existem, né, poucos trabalhos que conseguem demonstrar essas emoções positivas, mas certamente, né, se a gente considera como animal senciente, é muito provável que isso aconteça, né? Qual o impacto, né? Eu acho que se a gente conseguir oferecer condições onde o animal consiga demonstrar essas condições, eu acho que o impacto vai ser um impacto na produção, né? Porque o que acontece? Quando o animal, né, não está bem, né, várias coisas podem acontecer. Uma delas, né, é aumentar os níveis de estresse, então, ou até mesmo, em alguns casos, pode levar à depressão. Todas essas questões diminuem a alimentação, né, aumentam
diminui a eficiência do sistema imunológico e pode levar o animal a ficar doente, a crescer menos, enfim, né? Então, na produção, se a gente encontra condições onde os animais fiquem bem ou encontra esses estados positivos, né, é muito provável que a produção seja maior e mais rápida, ou seja, né, tem menos animais doentes, maior produção mais rápida de crescimento, por exemplo, e talvez uma maior taxa de sobrevivência. Maravilha. Muito obrigada pela resposta. Lembrando que a professora Eliane vai estar conosco na mesa redonda, prevista para o fim do dia, com os outros participantes. Então, devido ao nosso cronograma, vamos nos ater aqui só a essa pergunta. As demais perguntas vão ser respondidas no final do evento, com participação de todo mundo. E agora a gente entra num pequeno intervalo de 15 minutos. Então, peço aí ao nosso público para aproveitar esse espaço para tomar um café, se alongarem, se esticarem um pouquinho. Já já a gente volta, continuamos aqui com o nosso primeiro painel. Então, a gente vai voltar pontualmente às 10h30. Contamos com vocês, fiquem atentos aos horários. Um abraço e até logo mais. Até mais, muito obrigada, Silvia. Obrigada, Obrigada a você, pessoal. Eliane.